Cara, que isso? Esse Trials da América do Norte, a tensão vai ser imensa. É a última chance que muitos atletas têm de entrar no ADCC 2022. Salvo se ele ganhar o convite, né? Então fique aí comigo para você saber mais sobre isso. Nessa semana, o Mo, o Cef e a página da seletiva da América do Norte postaram em suas redes sociais dando alguns spoilers de quem estará nessa última seletiva da América do Norte. E disseram que esse será o Trials como nenhum outro. Algumas divisões estão chegando na sua capacidade máxima e eu nem sabia que tinha limite para isso. O limite de cada categoria são de 256 atletas e a categoria de até 66 quilos e até 77 estão quase lá. No post, a de até 66 quilos tinha 208 atletas registrados e a de até 77, 236. Cara, isso vai ser insano. Tem quase 900 atletas inscritos nessa seletiva. Na verdade, já deve ter alcançado esse número porque as inscrições ainda estão abertas. Esse evento vai acontecer dia 2 e 3 de abril, transmissão da Flow Grappling e claro que a gente vai fazer live comentando as últimas lutas em tempo real. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para você não perder. E como a gente gosta de um spoiler, e para o vídeo não ficar muito grande, eu vou falar alguns nomes que a gente já citou aqui no canal, que eles falaram que estarão presentes nessas categorias. A começar pelo feminino de acima de 60 quilos, teremos a Kendall, que venceu recentemente o Grapple Fest, a Elizabeth Clay, a Meg, a Erin Harp e até a Cat Zingano está presente. Ela era do UFC e atualmente compete no peso pena feminino do Bellator. Na categoria até 60 quilos, teremos a Brianna, que lutou recentemente um evento raiz de sub-only, ou seja, sem limite de tempo, valendo apenas finalização, onde a luta durou 2 horas e 45 minutos. Ela finalizou em um triângulo. Cara, eu não aguento nem 10 minutos de rola. Imagina 2 horas e 45 minutos. Cê tá maluco? Eu aqui não aposto contra ela, não. Nessa categoria também teremos a Nathalie Ribeiro, a irmã do Mike Musumeci, a Tami Musumeci, a Raquel Canuto, a Jasmine Rocha, filha do Wagner Rocha, e a Abril Robertson. Na categoria de acima de 99 quilos, teremos o Caio Bowen e o Damon Ramos, que ficou em segundo lugar na primeira seletiva da América do Norte. Na categoria de até 99 quilos, teremos o Devon Johnson, que ficou em segundo lugar na primeira seletiva, e o Elder Cruz, que lutará no Who's Number One Musumeci contra Gil Martinez, dia 25 de março. Na categoria até 88 quilos, a minha torcida vai para o Jacob Couch. Esse garoto tem que estar no ADCC. Estou louca para ver a sua performance contra o Nick Ryan dia 25 de março no Who's Number One. O David Garmo também está nessa disputa pela sua vaga no ADCC 2022. Na verdade, o David Garmo está em tudo sempre, né? Inclusive no EBI que vai acontecer semana que vem. Mas a gente vai falar mais sobre isso durante a semana, então se inscreva aí para você não perder. A categoria de 77 quilos, essa é a minha categoria favorita. Mas antes de eu falar dela, ouvi rumores que o Andrew Wiltse também vai competir nesse ADCC Trials, se ele conseguir abaixar de peso. O que acontece? Ele ficou um bom tempo parado porque se machucou, mas já voltou aos treinos e está em processo para voltar ao seu peso de antes. Agora, eu não lembro se ele se inscreveu na categoria até 77 quilos ou na de até 88 quilos. Mas de qualquer forma, eu estou na torcida para ele voltar logo, porque eu me amarro demais no seu estilo de jogo e vocês também já me disseram que gostam. Cara, essa categoria de até 77 quilos, eu tenho 4 torcidas para ela. O Jayzias Cavalcante, apesar do nome dele não estar nessa lista, eu acredito que ele se inscreveu, porque na ADCC Trials em São Paulo, ele me falou que estaria nessa disputa. Inclusive, parece que ele vai lutar o EBI semana que vem. Eu não vi nenhum post solo dele, mas tem seu nome marcado na promoção do evento. Tomara que ele esteja mesmo e dê um D-Lock para nós. Minha outra torcida é para o William Tackett. Cara, ele fez uma guerra na final da primeira seletiva da América do Norte contra o Cade Ruotolo, que ele perdeu na decisão. Essa luta foi insana, ele merece muito estar lá. Outro que eu gosto muito de ver lutando é o Cold Steel. Ele fez uma sequência de suplex na última seletiva
lindo demais. Mas ele é da mesma equipe do Ilya e como aconteceu da última vez, eles se encontraram na semi. E se isso acontecer de novo, provavelmente o Tekkit deve avançar. E a minha última torcida vai para o Gorilla Hands. Cara, ele de longe foi o que mais fez lutas nesses Trials. Porque ele lutou na primeira seletiva da América do Norte, os 2 Trials da América do Sul e agora vai lutar nesse novamente. Ele merece demais essa vaga e se não for ganhando Trials, merece o convite, né? Que é isso, até vídeo sobre ele tivemos que fazer aqui no canal. Ele se destacou muito na primeira seletiva aqui do Brasil e fez a final contra o Mika Galvão. Vou deixar esse vídeo no final como sugestão. O PJ Bark também estará nessa disputa. Então, qualquer um desses 4 que ganhar, eu vou estar muito feliz. Estaria mais feliz ainda se esses 4 tivessem na DCC 2022, né? E na categoria até 66 quilos, a minha torcida vai para o Keith Cricorian, ele que vai fazer uma grande luta contra o Gabriel Souza no Rosenborg dia 25 de março e já bateu na trave 3 vezes nessas seletivas. Até já pediu música no Fantástico. Em 2018, ele perdeu a final para o Ita, em 2019 para o Nick Ryan e em 2021 para o Cole Abate. Ele merece muito vencer esse Trials, não é possível que ele vai bater na trave de novo. Não é possível. O Gianni Grippo também vai estar nessa disputa. Inclusive, a sua luta deu muita treta na última seletiva. E parece que está dando de novo. Mas eu falarei mais sobre isso no próximo vídeo. Então se inscrevam aí para vocês não perderem. O Josh, o Damian Anderson, o Johnny Ocaso e até o Andrew Tekkit, que lutou contra o Mika Galvão no Rus Number One, vão estar nessa disputa. Agora me conta aqui para quem vai a sua torcida e quem você acha que vai ser o vencedor de cada categoria. Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre o Gorilla Hands e o outro é mostrando o D-Lock que o Jay Zias faz, que é incrível. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.